Há manhãs em que você acorda e já sente o peso da batalha. Os pensamentos não param, a culpa do ontem volta, o medo do futuro aperta o seu peito. E você se pergunta como vai enfrentar mais um dia. Você sabe que há uma guerra, mas se sente nu, sem forças. Hoje Deus te diz algo direto ao coração. Você não precisa sair assim. Ele te oferece toda a sua armadura. Em Efésios 6:10 lemos: Quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Antes de começar, vá aos comentários e escreva: Hoje me visto com a armadura de Deus e caminho em vitória. Essa declaração é o seu ato de fé. Vamos começar. Número 1. A batalha que você não vê, mas sente todos os dias. Há dias em que você acorda e antes mesmo de abrir bem os olhos, já sente que algo está lutando dentro de você. Nada aconteceu ainda. Ninguém te ligou. Ninguém te escreveu. Você nem colocou um pé no chão. Mas sua mente já está cheia de preocupações. Seu coração se sente pesado. E seu corpo parece cansado como se tivesse corrido a noite toda. Você se levanta, olha para o teto, respira fundo e mesmo assim, há uma pressão que você não sabe explicar. Talvez já tenha acontecido com você. O dia começa e uma discussão pequena explode do nada. Alguém diz uma frase simples, mas sua reação sai mais forte do que você queria. Você vai ao trabalho e, de repente, uma dúvida te atinge. Você não é suficiente. Vai falhar. Tudo vai desmoronar. Você tenta se concentrar, mas a ansiedade bate a porta repetidas vezes. Depois chega aquela tentação que parecia adormecida, mas volta na mesma hora, com a mesma voz, usando a mesma fraqueza. E no final do dia, você se pergunta: por que estou tão cansado se aparentemente nada tão grave aconteceu? Escute isso com atenção. Nem sempre é apenas um dia ruim. Às vezes é uma batalha que não se vê, mas se sente. Uma batalha que nem sempre se escuta com ruído externo, mas que por dentro pesa, empurra, confunde e desgasta. Em Efésios 6:12 lemos: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa frase muda a forma como você enxerga o que está vivendo. Não temos luta contra carne e sangue. Isso significa que o seu verdadeiro inimigo nem sempre é a pessoa que te irritou, o familiar que não te entendeu, o colega que te provocou ou a situação que te fez perder a paz. Muitas vezes você está lutando contra rostos visíveis quando o ataque real está operando por trás. Quando a Escritura fala de principados, mostra forças que querem estabelecer domínio sobre ambientes, pensamentos e decisões. Quando fala de potestades, aponta influências que tentam submeter a sua vontade e te empurrar para longe de Deus. Quando menciona dominadores das trevas, revela tudo aquilo que busca apagar a luz da sua casa, da sua mente, da sua família e da sua fé. E quando fala de forças espirituais do mal, te lembra que você não está diante de um simples desconforto emocional, mas de uma oposição espiritual que quer te cansar antes que você avance. Quantas vezes você lutou contra pessoas quando, na verdade, o inimigo estava por trás? Talvez você discutiu com alguém, mas o que realmente estava sendo atacado era a sua paz. Talvez pensou que estava apenas de mau humor, mas o que estava sob ataque era o seu domínio próprio. Talvez acreditou que sua família estava apenas passando por tensão, quando, na verdade, o inimigo queria semear divisão. Ele usa cansaço, desânimo, culpa, mentiras e pressão para te deixar vulnerável. Sabe que quando você está cansado, baixa a guarda. Sabe que quando está confuso, orar se torna difícil. Sabe que quando se sente sozinho, começa a acreditar em qualquer sussurro escuro. Mas Deus não te deixa sozinho na luta. Ele não espera que você enfrente o dia mal com a sua força vazia. Ele te equipa antes que o ataque chegue.
Há uma grande diferença entre lutar com as próprias forças e lutar no poder de Deus. A sua força se cansa. A de Deus permanece. O seu ânimo sobe e desce. A palavra dele não muda. Pense em um soldado romano saindo para o campo sem armadura, sem calçados. Cada pedra o fere. Sem capacete, qualquer golpe o desorienta. Sem escudo, toda flecha atinge o peito. Sem espada, ele não pode avançar. Assim sai a sua alma quando você esquece de se vestir espiritualmente. Você caminha entre problemas, conversas, tentações e pressões, mas sem cobertura interior. 1 de Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O rugido tenta te intimidar antes de te tocar. Mas hoje, antes de sair de casa, declare: não luto sozinho. Hoje Deus te diz: filho meu, não saia nu para a batalha. Eu já preparei tudo para você. A batalha é real, mas a sua vitória já está garantida em Cristo. Agora que você reconhece a batalha, vamos ver onde está a sua verdadeira força. No Número 2, fortaleça-se no Senhor, não em suas forças. Agora que você reconhece que a batalha é real, precisa ouvir uma verdade que pode mudar completamente a forma como você vai acordar amanhã. A sua força não vem de você. E, embora isso possa parecer uma frase simples, para muitos é uma libertação profunda, porque talvez você já esteja há tempo demais tentando ser forte sozinho. Você tentou aguentar sem se quebrar, sorrir mesmo estando cansado por dentro, responder bem mesmo com a mente sobrecarregada, continuar caminhando enquanto a sua alma pede socorro em silêncio. Efésios 6,10 diz: Por fim, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe essa frase com calma. Fortalecei-vos não significa fabricar força de onde já não resta nada. Não significa cerrar os dentes, suportar, resolver, provar que você consegue. Significa receber força, permitir-se ser sustentado, reconhecer que existe uma fonte maior que o seu ânimo, maior que a sua resistência, maior que a sua capacidade humana. Depois diz: no Senhor. Não no seu caráter, não na sua experiência, não no seu controle, não na sua disciplina, quando tudo vai bem. No Senhor, e então acrescenta: na força do seu poder. Não em uma força emprestada pela metade, mas na própria força de Deus agindo onde você já não alcança. Há uma mãe que acorda antes de todos, prepara tudo, atende vozes, carrega preocupações, sorri para que seus filhos não percebam que ontem à noite ela chorou. Há um trabalhador que chega cedo, cumpre suas tarefas, responde mensagens, suporta pressão, mas por dentro sente que mais uma palavra poderia derrubá-lo. Há um jovem que abre os olhos e a primeira coisa que sente não é esperança, mas ansiedade. Olha o telefone e começa a se comparar, a se preocupar, a sentir que está atrasado na vida. Há alguém que continua servindo a Deus, continua orando, continua dizendo: estou bem, mas em segredo diz ao Senhor: eu não aguento mais. E aqui está a boa notícia: Deus não te rejeita por estar cansado. Deus não se afasta quando você chega ao limite. Muitas vezes o limite não é o fim da sua história. É o lugar onde você para de fingir que consegue sozinho. Porque enquanto você acredita que tudo depende de você, carrega pesos que nunca foi feito para carregar. Mas quando você se fortalece no Senhor, não nega a batalha. Apenas deixa de entrar nela de mãos vazias. Cada manhã em que você escolhe depender de Deus, você está semeando vitória antes mesmo de ver resultados. Talvez não pareça algo grande. Talvez sejam apenas 30 segundos sentado à beira da cama, dizendo: Senhor, não posso viver este dia sem Ti. Mas essa pequena oração muda a direção da sua alma. Provérbios 4,18 diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz não aparece completa de uma vez. Primeiro surge suave, depois cresce, depois vence a escuridão. Assim também cresce a sua força quando você volta a Deus uma manhã, depois outra. Pense em um barco no meio de uma tempestade. As ondas batem nos lados, o vento sacode a vela. Tudo parece instável. De fora, qualquer um diria que esse barco está perdido. Mas debaixo da água existe uma âncora firme no fundo. O barco se move sim, mas não fica à deriva. Assim é a sua vida quando a sua força está em Deus. Suas emoções podem oscilar. Suas circunstâncias podem tremer. Sua mente pode se sentir pressionada. Mas a sua alma não precisa se perder, porque está sustentada por uma força mais profunda que a tempestade. Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não diz que você será vencedor quando tudo se acalmar. Diz em todas estas coisas. Na pressão, no cansaço, na luta. Você é mais que vencedor, não porque nunca se sinta fraco, mas porque aquele que te amou luta com você. Amanhã, antes de tocar no telefone, faça uma oração de entrega de 30 segundos. Senhor, eu me fortaleço em Ti. Não caminho na minha força. Hoje dependo do Teu poder. Guarda minha mente, cobre meu coração e dirige meus passos. A sua força se esgota. A de Deus nunca. Com essa força, agora vem a ordem diária. Número 3. A ordem diária. Vista-se. Com essa força que vem de Deus, agora surge uma ordem diária que você não pode tratar como uma ideia para ouvir de vez em quando. Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Observe essa palavra, revesti-vos. Não diz admirem a armadura, não diz estudem a armadura de longe, não diz lembrem que existe uma armadura. Diz revesti-vos. É uma ordem direta, pessoal, urgente, como se Deus colocasse diante de você aquilo que precisa para o dia e dissesse, não saia assim. E essa ordem não é para uma vez por ano, quando você está desesperado. Não é apenas para o domingo, quando você ouve uma palavra que te toca. Não é só para o dia em que tudo fica difícil. Vestir-se da armadura de Deus é uma decisão diária, porque a batalha também é diária. Você não toma banho uma vez e diz, já estou limpo para o mês inteiro. Não come uma vez e diz, já tenho força para a semana toda. Da mesma forma, a sua alma precisa se cobrir todas as manhãs, antes que o barulho do mundo comece a bater à porta. Talvez aí esteja uma das razões pelas quais tantas quedas se repetem. Nem sempre você cai porque não ama Deus. Nem sempre tropeça porque não quer mudar. Às vezes você cai porque saiu descoberto. Saiu com o coração desprotegido, com a mente sem a palavra, com a boca sem oração, com os pensamentos abertos a qualquer mentira. E quando a pressão chegou, quando a provocação veio, quando a tentação apareceu na mesma hora de sempre, você não estava vestido para resistir. Pense em alguém que precisa ir trabalhar com uniforme. Um médico não entra em uma sala como se fosse a praia. Um soldado não chega ao campo sem botas. Um trabalhador não sobe em uma construção sem capacete. Cada uniforme lembra a pessoa quem ela é, onde está e qual responsabilidade carrega. Ninguém diz, hoje não vou vestir nada, afinal já sei qual é o meu trabalho. Porque saber não basta, é preciso se vestir para exercer. Assim, também acontece com você. Saber que Deus existe não é o mesmo que sair coberto pela verdade dele. Conhecer um versículo não é o mesmo que carregá-lo na mente quando o inimigo tenta te confundir. Por isso, você precisa de uma rotina espiritual simples, não complicada. Não precisa de uma hora perfeita nem de palavras elaboradas.
Pode começar com 7 minutos. Primeiro, respire e reconheça a presença de Deus. Senhor, estou aqui. Depois, entregue o seu dia. Não quero caminhar sozinho. Em seguida, leia uma porção breve da palavra, ainda que seja um versículo. Depois, declare uma verdade sobre a sua mente, a sua casa e as suas decisões. E, por fim, ore por proteção antes de sair. Isso não é religião vazia. Isso é se vestir por dentro antes de enfrentar o lado de fora. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja como Deus une boca, pensamento e ação. A palavra na sua boca, a palavra na sua mente, a palavra na sua obediência. Não se trata de repetir frases sem senti-las. Trata-se de permitir que a verdade de Deus marque a direção do seu dia antes que o medo o faça. Torne isso prático. Amanhã, antes do telefone, separe 5 minutos. 1 minuto para agradecer. 1 minuto para entregar suas cargas. 1 minuto para ler um versículo. 1 minuto para declarar: hoje me visto da armadura de Deus. E 1 minuto para pedir direção. 5 minutos podem parecer pouco, mas uma porta pequena também pode impedir a entrada de um ladrão. Cada manhã é uma nova oportunidade de vestir a armadura de Deus. E agora que você já entendeu a ordem diária, vamos entrar na primeira das 6 armas. Número 4. A primeira arma, cinturão da verdade. Agora, entremos na primeira arma, o cinturão da verdade. Efésios 6,14 diz: estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Não é por acaso que a verdade aparece primeiro. Na armadura de um soldado, o cinturão não era um adorno. Não estava ali para parecer forte. Era uma peça central. Mantinha a roupa ajustada ao corpo, dava estabilidade ao movimento e servia como base para sustentar outras partes do equipamento. Se o cinturão falhasse, todo o resto ficava desconfortável, solto, exposto. Assim acontece com você. Se não estiver cingido com a verdade, o restante da sua vida começa a se desorganizar. Suas emoções se afrouxam, seus pensamentos correm sem direção. Seu coração começa a acreditar em qualquer voz que soe forte. Você pode ter desejo de obedecer, pode querer orar, pode tentar permanecer firme, mas se uma mentira estiver sustentando seu dia, mais cedo ou mais tarde, essa mentira vai inclinar suas decisões. E o inimigo raramente começa com um golpe visível. Muitas vezes começa com um sussurro: você não é suficiente. Deus não te ama como ama os outros. Você nunca vai mudar. O seu passado é mais forte que o seu futuro. Você já falhou demais. Não vale a pena tentar de novo. No início parecem apenas pensamentos. Depois, começam a se sentir como verdades. E quando uma mentira parece real, pode roubar a sua paz antes mesmo que o dia comece. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você acorda com a intenção de fazer o certo, mas uma culpa antiga volta como sombra. Você se lembra de uma queda, uma conversa, uma decisão, uma fase da sua vida que ainda dói. E sem perceber, já não está olhando o dia a partir da promessa de Deus, mas a partir da acusação do inimigo. Quantas vezes uma mentira já te paralisou mais do que a própria realidade? Por isso, Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe bem. Ele não disse que a verdade apenas te informaria. Disse que te libertaria. A verdade de Deus é uma força que quebra correntes. Quando você conhece a verdade, a mentira perde autoridade. Quando você se cinge com a verdade, o falso começa a cair. A voz que dizia, não há saída, se confronta com a palavra que declara que Deus abre caminhos. A voz que dizia, o seu passado te define, se confronta com a verdade de que em Cristo você é nova criatura.
Pense no cinto de segurança de um carro. Enquanto o caminho está tranquilo, você quase não percebe. Parece pequeno, parece simples. Mas quando vem uma freada brusca, quando surge um impacto inesperado, quando algo sacode o veículo, esse cinto te mantém no lugar. Sem ele, qualquer impacto pode te lançar. Assim funciona a verdade de Deus na sua vida diária. Talvez você nem sempre a sinta com emoção. Talvez repetir uma verdade bíblica pela manhã pareça algo pequeno. Mas quando vier a crítica, quando vier a tentação, quando vier o medo, essa verdade vai te sustentar para que você não seja lançado por qualquer ataque. Salmo 119:70 diz: a soma da tua palavra é a verdade, não apenas uma parte, não uma emoção passageira, não aquilo que você sente quando está cansado. A soma da palavra de Deus é a verdade. Isso significa que quando a sua mente disser uma coisa e Deus disser outra, a sua alma precisa aprender a escolher a voz certa. Seus sentimentos são reais, mas nem sempre são o fundamento. Sua dor é real, mas nem sempre interpreta corretamente a sua identidade. A palavra de Deus não muda com o seu estado de ânimo. Por isso, todas as manhãs, antes de se vestir por fora, vista-se por dentro, declare 3 verdades em voz alta. Sou amado por Deus. O meu passado não governa o meu futuro. Hoje, caminho na verdade de Cristo. Não diga isso como uma fórmula vazia. Diga como quem ajusta o cinto antes de seguir viagem. Diga mesmo que a sua emoção ainda não acompanhe. Diga porque a sua alma precisa se lembrar de quem a sustenta. Hoje Deus sussurra para você: minha verdade é o seu cinturão. Ajuste-o e caminhe livre. A verdade de Deus não apenas te protege, ela te liberta e te mantém firme. E com a verdade como base, agora proteja o seu coração. No Emero 5, a segunda arma, couraça da justiça. Com a verdade como base, agora Deus quer proteger uma área ainda mais profunda: o seu coração. Porque não basta ter pensamentos corretos se por dentro você ainda vive atravessado pela culpa, pela vergonha e pelas acusações do inimigo. Efésios 6,14 diz: estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Depois do cinturão vem a couraça. E a couraça não cobria uma parte secundária do corpo. Cobria o peito. Protegia-lhe o coração, guardava os órgãos vitais. Em uma batalha, uma ferida no braço podia doer, uma ferida na perna podia fazer você mancar, mas uma flecha direta no coração podia te derrubar em um instante. Por isso Deus não deixa o seu coração descoberto. Ele sabe que o inimigo não ataca apenas a sua mente com mentiras, também ataca a sua identidade com acusações. Ele te lembra do que você fez. Mostra cenas antigas como se tivessem acontecido ontem. Sussurra: você não merece se aproximar de Deus. Depois de tudo que você falhou, como vai orar? Deus pode perdoar outros, mas o seu caso é demais. E pouco a pouco, você não apenas se lembra do erro, começa a sentir que você é esse erro. Mas escute isso com muita atenção. A couraça da justiça não é a sua perfeição. Não é o seu esforço para se comportar bem todos os dias para que Deus não se decepcione. Não é uma lista de méritos que você apresenta diante do céu para se sentir aceito. A couraça da justiça é Cristo cobrindo o seu coração com aquilo que você jamais poderia produzir por si mesmo. Deus não te dá uma justiça fraca feita dos seus melhores esforços. Ele te cobre com a justiça perfeita de Jesus. 2 de Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Leia com calma. Não diz que Deus apenas te tolera. Não diz que te deixa entrar com desconfiança. Diz que em Cristo você foi feito justiça de Deus. Isso significa que a sua identidade mais profunda não está escrita pela sua pior queda, mas pela obra completa de Jesus. Você não é o que fez,
Você é o que Cristo fez por você. E aqui você precisa aprender a distinguir duas vozes. A convicção que vem de Deus e a acusação que vem do inimigo não produzem o mesmo resultado. A convicção te chama a voltar. A acusação te impura a se esconder. A convicção diz: venha, há perdão, há limpeza, há caminho. A acusação diz: afaste-se, você não tem mais lugar. Não tente de novo. A convicção te aproxima do Pai. A acusação te prende em uma celã interior. A convicção traz arrependimento e vida. A acusação traz vergonha e paralisia. Pense em um colete à prova de balas. A pessoa que o usa pode sentir um impacto, pode cair no chão pela força do golpe, pode ficar respirando forte, tremendo, consciente de que algo atingiu. Mas a bala não penetrou onde deveria. Assim é a justiça de Cristo sobre você. O inimigo pode disparar lembranças, pode lançar culpa, pode usar vozes, olhares, palavras antigas, noites solitárias e pensamentos duros. Você pode sentir o impacto, sim. Mas se o seu coração está coberto pela justiça de Jesus, essa acusação não tem autoridade para atravessar a sua identidade. Isaías 59:17 diz: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Veja isso, o próprio Deus se apresenta vestido de justiça. A justiça não é uma ideia fria, é parte da forma como ele defende, salva e restaura. E quando ele te cobre com a sua justiça, não está te dando um tecido frágil, está te dando uma proteção santa, para que o seu coração não viva governado pela condenação. Talvez você conheça aquelas noites em que a culpa não te deixa dormir. Você apaga a luz, mas a mente acende lembranças. Vira de um lado para o outro na cama e uma frase volta repetidamente. Como pude fazer isso? Por que eu disse aquilo? Por que caí de novo? Nesse momento, não discuta com a culpa usando apenas explicações. Vista a couraça. Diga em voz alta, mesmo que seja em voz baixa: sou justiça de Deus em Cristo. Repita até que o seu coração se lembre de quem o cobre. A couraça não é o seu esforço, é a justiça perfeita de Jesus que te cobre. Com o coração protegido, agora caminhe em paz. No Emero 6, a terceira arma, calçado do Evangelho da Paz. Com o coração protegido pela justiça de Cristo, agora Deus direciona a sua atenção para os seus pés, porque uma armadura não apenas te cobre para resistir, também te prepara para avançar. Efésios 6,15 diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Observe a imagem. Um soldado não entrava na batalha descalço. Seus pés precisavam de firmeza, proteção e aderência. As sandálias romanas eram projetadas para caminhar longas distâncias, resistir a terrenos difíceis e permanecer firmes quando o solo se tornava perigoso. Muitas tinham cravos na sola, para não escorregar quando o combate se intensificava. Isso revela algo profundo. Deus não quer apenas que você sobreviva ao ataque. Ele quer que você permaneça firme e continue caminhando. O calçado do Evangelho da Paz não significa que nunca haverá problemas. A paz de Deus não é a ausência de conflito, mas a presença de Cristo no meio do conflito. Não é que tudo ao redor esteja tranquilo. É que dentro de você existe uma segurança que não depende de tudo estar sob controle. O mundo chama paz de ausência de tempestade. Deus chama paz de uma alma que não afunda, mesmo quando a tempestade chega. Você sabe o que é sentir o chão se mover. Uma notícia ruim pode mudar todo o seu dia. Uma discussão familiar pode abrir feridas que você pensava já estarem fechadas. Uma ligação inesperada pode encher o seu peito de medo. A incerteza financeira pode fazer você olhar para o futuro como se estivesse coberto de neblina. E quando essas coisas chegam, você não enfrenta apenas o problema, enfrenta a sensação de perder estabilidade por dentro.
como se cada passo fosse inseguro, como se qualquer palavra a mais pudesse te fazer cair. Por isso Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz excede todo entendimento, porque nem sempre pode ser explicada. Há momentos em que a situação continua difícil, mas a sua alma respira. A porta ainda não se abriu, mas você não se desespera como antes. A resposta ainda não chegou, mas você não fala a partir do pânico. Essa paz guarda o seu coração para que não se encha de amargura e guarda os seus pensamentos para que não corram atrás de cada medo. Não confunda paz com passividade. Caminhar em paz não significa ficar imóvel enquanto tudo acontece. Significa avançar sem permitir que o caos decida por você. Significa falar quando deve falar, calar quando deve calar, esperar quando deve esperar e agir quando Deus te direcionar. A paz do Evangelho não te adormece, te firma, não te torna indiferente, te torna estável. Pense em um par de sapatos com boa aderência em uma montanha escorregadia. O caminho está úmido, as pedras se movem, o barro faz com que cada passo exija cuidado. Se você sobe com calçados frágeis, qualquer deslize pode te derrubar. Mas quando você usa um calçado firme, o terreno continua difícil. Sim, mas seus pés encontram onde se apoiar. Você não sobe porque o caminho é fácil. Você sobe porque está preparado para pisar nele. Assim é a paz do Evangelho. Não elimina cada subida, mas te dá estabilidade para avançar sem ficar caído no meio do caminho. Talvez você se lembre de uma discussão que poderia ter terminado muito mal. Alguém falou com dureza, lançou uma frase injusta, tocou em um ponto sensível. Sua primeira reação foi responder da mesma forma, levantar a voz, se defender com palavras fortes. Mas algo dentro de você te deteve. Você respirou, ficou em silêncio por um instante e, em vez de devolver ferida por ferida, falou com calma. Não porque não doeu, mas porque a paz de Deus sustentou seus pés antes que sua boca corresse para a guerra. Isso também é vitória espiritual. João 14:27 diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo." Jesus não te oferece uma paz frágil, dependente de que todos te tratem bem, de que o dinheiro seja suficiente, de que não haja problemas, de que ninguém te decepcione. Ele te dá a sua paz. Uma paz que caminha com você em casa, no trabalho, na notícia difícil, na conversa desconfortável e na noite longa. Hoje, antes de sair de casa, ore assim: "Senhor, calça os meus pés com a tua paz hoje, que eu não caminhe a partir da ansiedade, que eu não responda a partir do medo, que onde houver caos, eu leve a tua presença." A sua paz não depende das circunstâncias, depende de quem caminha com você. Agora, levante o escudo contra os ataques diretos. Número 7, a quarta arma, escudo da fé. Agora que seus pés estão firmes na paz de Deus, chega uma peça que você não pode deixar no chão nem por um só dia: o escudo da fé. Efésios 6:16 diz: "Sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno." Observe essa expressão: sobretudo. Não porque as outras armas não sejam importantes, mas porque há ataques que vêm diretos, rápidos, em chamas, e se você não levantar algo entre a sua alma e essa flecha, o fogo começa a se espalhar por dentro. O escudo do soldado não era pequeno, não era um adorno preso ao braço, era grande, forte, preparado para cobrir o corpo. Quando vinham flechas incendiadas, o soldado não ficava olhando o fogo, não tentava agarrá-lo com a mão, não discutia com a flecha. Ele levantava o escudo. Assim também, quando o inimigo lança pensamentos de medo, dúvida, tentação ou desânimo, você não é chamado a conversar com eles.
não é chamado a dar uma cadeira a eles na sua mente. Você é chamado a levantar a fé. E há uma palavra nesse versículo que a sua alma precisa ouvir: todos, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não alguns, não os pequenos, não os fáceis, não apenas os que chegam quando você está descansado e animado. Todos. Isso significa que não há pensamento lançado contra você que seja mais forte do que a fé colocada em Cristo. Não há mentira tão acesa que Deus não possa apagar. Não há ataque tão rápido que a fé não possa deter quando você a levanta a tempo. Os dardos muitas vezes chegam do nada. Você está fazendo algo simples e de repente surge um pensamento. E se tudo der errado? Você está orando e uma voz interna diz: Deus não está te ouvindo. Você está tranquilo e aparece uma imagem de tentação, uma antiga fraqueza, uma porta que você disse que não abriria novamente. Você está avançando e de repente chega o desânimo. Não adianta. Você sempre volta ao mesmo lugar. E se você não apagar esse fogo rapidamente, ele começa a queimar a sua paz, o seu foco, a sua obediência, o seu desejo de continuar caminhando. Por isso, a fé não é apenas uma crença guardada na memória. A fé é uma resposta imediata da alma. É levantar o escudo no exato momento em que o dardo vem voando. Quando chega o dardo do medo, a fé diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando chega o dardo da culpa, a fé responde: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando chega o dardo da solidão, a fé declara: Deus está comigo, não estou abandonado. Quando chega o dardo da tentação, a fé lembra que você não precisa obedecer a uma voz que quer te destruir. Pense em um bombeiro diante de uma faísca que começa a incendiar uma casa. Se ele espera demais, essa faísca se transforma em chama. A chama alcança as cortinas chegam aos móveis e em pouco tempo todo o lugar fica tomado pelo fogo. Mas se o bombeiro chega com a mangueira e aponta direto para o início do incêndio, a água detém o que queria se espalhar. Assim funciona a fé. O dardo é fogo. A fé é a água viva que Deus coloca em suas mãos para apagá-lo no mesmo instante. Não espere o pensamento incendiar todo o ambiente da sua mente. Não espere a mentira se tornar atmosfera. Levante o escudo cedo. 1 de João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A sua fé não vence porque você é invencível por si mesmo. A sua fé vence porque está firmada em um Deus que já venceu. Cada vez que você decide crer em Deus acima do medo, você está levantando o escudo. Cada vez que responde a uma mentira com uma promessa, você está apagando o fogo. Cada vez que diz: Senhor, eu confio em Ti, quando a sua alma treme, você está tomando posição na batalha. Talvez você conheça aquele momento em que um pensamento negativo entra e muda o seu ânimo em segundos. Você estava bem, tranquilo, mas uma frase interna te derruba. Você não vai conseguir. Antes que esse pensamento se sente à sua mesa, responda com fé. Diga em voz alta um versículo, mesmo que a sua voz trema. Diga, mesmo que não sinta força. Diga. A fé não espera se sentir grande para se levantar. Ela se levanta porque conhece a quem pertence. Nenhum dardo te atinge quando a sua fé está levantada. Com o escudo erguido, agora proteja a sua mente. Número 8. A quinta arma, capacete da salvação. Com o escudo da fé levantado, agora Deus quer proteger o lugar onde muitas batalhas começam antes que alguém as veja. A sua mente. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete era a proteção da cabeça do soldado. Guardava uma das áreas mais importantes e vulneráveis no meio da batalha. Um golpe no braço podia doer. Uma ferida na perna podia fazê-lo mancar, mas um golpe direto na cabeça podia desorientá-lo,
fazê-lo cair, deixá-lo sem direção e sem capacidade de continuar lutando. Assim também acontece com você. O inimigo sabe que, se conseguir confundir a sua mente, mais cedo ou mais tarde, poderá alcançar as suas emoções, as suas palavras, as suas decisões, a sua forma de orar e até a maneira como você se vê diante de Deus. Por isso, muitos ataques não começam com uma queda visível, mas com um pensamento pequeno. Você não vai conseguir. Deus se cansou de você. Você já falhou demais. Você não é tão salvo quanto pensa. Talvez Deus ajude outros, mas com você não. E se esse pensamento permanece sem ser confrontado, começa a construir uma história falsa dentro de você. A sua mente é um campo de batalha. Há dias em que você pode estar fazendo coisas normais, mas por dentro acontece uma guerra silenciosa. Você cozinha, trabalha, dirige, responde mensagens. Sorri, mas dentro de você há uma voz empurrando confusão. Ela diz que você não tem futuro, que o seu processo não vale a pena, que a sua oração não chega, que os seus erros pesam mais que a graça. E o mais perigoso é que essas vozes nem sempre parecem ataques. Às vezes, parecem pensamentos seus. Às vezes, são tão familiares que você nem as questiona. Mas o capacete da salvação vem para te lembrar quem você é antes que a confusão te faça esquecer. A sua salvação não é uma emoção que aparece quando você se sente bem. Não é uma ideia frágil que desaparece quando você tem uma semana difícil. É uma obra de Cristo na sua vida. É Deus dizendo, você me pertence. É uma cobertura sobre a sua mente para que você não viva dependendo de cada pensamento que surge. 1 de João 4:4 diz, filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Leia como uma palavra direta para sua mente cansada, vós sois de Deus. Antes do medo, você é de Deus. Antes da dúvida, você é de Deus. Antes da queda, você é de Deus. Antes da acusação, você é de Deus. E se você é de Deus, o inimigo não tem autoridade para escrever a sua identidade com tinta de mentira. Pense em um capacete de moto. Ninguém que valoriza a própria vida deveria sair para a estrada sem ele. Pode parecer incômodo. Pode apertar, pode esquentar. Mas quando vem um impacto, esse capacete faz toda a diferença. Ele não elimina as curvas, não remove os motoristas imprudentes, não apaga os perigos do caminho, mas protege a cabeça quando o choque acontece. Assim, é o capacete da salvação. Não significa que você nunca terá pensamentos difíceis. Significa que esses pensamentos não têm o direito de destruir a sua mente, nem governar a sua identidade. 1 de Tessalonicenses 5:8 diz, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Observe essa expressão, esperança da salvação. A sua mente precisa de esperança. Para não desistir, precisa lembrar que Deus não começou uma obra em você para abandoná-la no meio do caminho. Precisa saber que a sua história não termina na confusão desta madrugada, nem no medo desta semana, nem na voz escura que tenta te convencer de que tudo está perdido. Talvez você conheça essas madrugadas em que os pensamentos atacam mais forte. Todos dormem, mas a sua mente não. Uma preocupação se torna 10. Uma lembrança abre uma ferida. Uma pergunta vira tempestade. Você olha para o teto e sente que a sua cabeça não descansa. Nesse momento, não ouça cada voz como se todas merecessem espaço. Coloque o capacete. Declare em voz baixa, mas com fé, sou salvo em Cristo. Pertenço a Deus. A minha mente está coberta pela esperança da minha salvação. Faça isso todas as manhãs. Antes do telefone, antes do barulho, antes que o dia te peça respostas, declare a sua salvação em voz alta. Não como uma frase religiosa, mas como proteção espiritual. A sua mente está protegida porque a sua salvação é segura. Agora, tome a única arma ofensiva. Número 9. A sexta arma, espada do Espírito.
Agora, tome a única arma ofensiva de toda a armadura, a espada do Espírito. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, Deus te mostrou peças que sustentam, cobrem, protegem e firmam. Mas agora, Ele coloca em sua boca uma espada. Porque há momentos em que não basta resistir em silêncio. Há momentos em que você precisa responder, cortar, avançar e fazer recuar aquilo que veio contra você. A palavra de Deus não é um adorno espiritual. Não é uma frase bonita para repetir quando você está emocionado. Não é uma citação para guardar em uma imagem e depois esquecer. É uma espada. E uma espada não apenas defende, também corta, separa, abre caminho, faz recuar. Em uma batalha, o soldado que tem uma espada não apenas espera o golpe do inimigo, ele também avança com autoridade. Assim também, quando a palavra de Deus está viva no seu coração e sai da sua boca, deixa de ser informação e se torna arma. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Observe essas duas palavras, viva e eficaz. Viva porque Deus continua falando por meio dela. Eficaz, porque não volta vazia quando você a declara com fé. A palavra entra onde seus argumentos não chegam. Corta a confusão, quando tudo parece misturado. Separa a mentira da verdade. Divide o medo da fé. Abre luz em uma mente sobrecarregada. Faz o inimigo recuar, não porque a sua voz seja forte, mas porque o que você está dizendo vem de Deus. Por isso, você precisa aprender a usar a palavra contra as mentiras. Quando o inimigo disser, você não vai conseguir, não responda com ânimo humano. Responda com a verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando sussurrar, você está sozinho, levante a espada e declare: não te deixarei, nem te desampararei. Quando vier a culpa dizendo: Deus já se cansou de você, responda: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando surgir o medo pela sua família, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não se trata de inventar palavras bonitas. Trata-se de colocar na sua boca aquilo que Deus já disse. Pense na faca de um chefe. Em mãos descuidadas, pode ficar guardada ou ser usada sem precisão. Mas em mãos treinadas, corta com clareza, separa o que atrapalha, prepara o que vai alimentar e transforma ingredientes soltos em uma mesa pronta. Uma faca sem fio esmaga mais do que corta. Mas uma afiada entra no ponto exato. Assim é a palavra quando você a conhece, medita e declara. Não golpeia sem direção. Corta exatamente onde a mentira se escondeu. Organiza o que estava confuso. Prepara dentro de você alimento para resistir ao dia. O próprio Jesus nos ensinou a usar essa espada. Mateus 4,4 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, não discutiu com o inimigo a partir do cansaço, não negociou com a tentação, não permitiu que a necessidade do momento definisse a sua obediência. Ele respondeu com uma frase que ainda hoje tem poder: está escrito. Essa foi a espada saindo de sua boca. E se Jesus respondeu com a palavra, quanto mais você precisa aprender a levantá-la todos os dias. Talvez você se lembre de um momento em que estava prestes a cair. Mas uma palavra de Deus veio à sua mente e algo parou. Talvez você fosse responder com ira, mas lembrou que a resposta branda desvia o furor. Talvez estivesse afundando na ansiedade, mas uma promessa voltou como luz. Talvez uma tentação estivesse batendo forte, mas um versículo te lembrou que o seu corpo, a sua mente e a sua história pertencem a Deus. Isso não foi coincidência. Foi a espada em ação. Foi Deus te lembrando que você não está indefeso. Hoje, escolha um versículo e leve-o com você como espada.
Escreva em uma nota, coloque no seu celular. Repita ao acordar. Diga quando o ataque vier. Não espere a batalha chegar para procurar a arma. Afie-a antes. Guarde-a no seu coração. Coloque-a na sua boca. A espada não está na sua mão, está na sua boca. A oração mantém toda a armadura ativa. Número 10. A oração que mantém a armadura ativa. A oração mantém toda a armadura ativa. Você pode ter o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas se deixa de orar, pouco a pouco começa a lutar como alguém que se esqueceu de respirar. Por isso, Efésios 6,18 diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja como a Escritura não coloca a oração como um detalhe final, mas como o ambiente onde toda a armadura permanece viva. Diz, orando em todo tempo. Não apenas quando você está na igreja, não apenas quando chega uma crise, não apenas quando já tentou tudo e não sabe mais o que fazer. Em todo o tempo. De manhã, antes de sair. No trabalho, quando uma conversa começa a ficar tensa. Na cozinha, enquanto você faz algo simples. No caminho, quando uma preocupação tenta tomar conta da sua mente. Naquele exato momento em que você sente que vai reagir mal e precisa voltar a Deus antes de falar. A oração é como o elo espiritual das 6 armas. A verdade se firma quando você ora. A justiça de Cristo é lembrada quando você ora. A paz volta aos seus passos quando você ora. A fé se levanta quando você ora. A salvação cobre a sua mente quando você ora. E a palavra sai com mais autoridade da sua boca quando o seu coração tem falado com Deus em secreto. Há dias que mudam por causa de uma oração curta. Não porque tudo do lado de fora se resolve imediatamente, mas porque algo dentro de você deixa de estar desconectado. Você entra em uma reunião difícil e diz por dentro: Senhor, dá-me sabedoria. Antes de responder a uma mensagem que te feriu, você sussurra: Senhor, guarda minha boca. Quando uma preocupação financeira tenta te dominar, você diz: Pai, tu és o meu provedor. Talvez ninguém ouça, mas o céu ouve. E essa pequena oração pode evitar uma explosão, uma queda, uma palavra a mais, uma decisão tomada a partir do medo. Sem oração, a armadura enferruja. Não porque Deus perca poder, mas porque a sua alma começa a caminhar desconectada da fonte. A verdade vira teoria. A justiça se torna algo que você lembra, mas não descansa nela. A paz vira um desejo, não uma experiência. A fé fica baixa. A espada permanece guardada. Mas quando você ora, tudo volta a respirar. A oração desperta aquilo que Deus já colocou sobre você. Pense em um soldado correndo no meio da batalha. Ele pode ter armadura, pode ter espada, pode ter treinamento. Mas se falta oxigênio, suas pernas começam a falhar. A visão se turva, o peito arde, a força diminui. Ele não perde porque não tem equipamento. Perde porque não consegue respirar. Assim acontece com a sua vida espiritual. Sem oração, até o que é certo se torna pesado. Com oração, a sua alma recebe ar. Nem sempre muda o terreno, mas muda a forma como você o atravessa. Nem sempre elimina a pressão, mas te dá fôlego para não desistir debaixo dela. Tiago 5,16 diz: a oração eficaz do justo pode muito. Não diz que pode pouco. Não diz que apenas acompanha. Diz que pode muito. Há poder em uma oração simples, quando nasce de um coração rendido. Há poder em dizer: Senhor, ajuda-me. Há poder em clamar, quando você não tem palavras longas. Há poder em pedir direção antes de tomar uma decisão. Há poder em fechar os olhos por um segundo e colocar novamente o seu coração diante do Pai. E não ore apenas por você. Ore também pelos outros. Ore pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais, por aquele amigo que sorri, mas você sabe que está lutando por dentro.
Quando você ora pelos outros, levanta um escudo coletivo. Talvez alguém hoje não tenha forças para orar por si mesmo, mas a sua oração pode cobri-lo enquanto ele se levanta. Talvez alguém esteja prestes a desistir e Deus usa a sua intercessão como uma mão invisível que o sustenta. Hoje, torne isso prático. No meio do caos, não espere ter uma frase perfeita. Ore em uma linha. Senhor, cobre-me. Senhor, guia-me. Senhor, guarda minha mente. Senhor, fortalece a minha família. Que o seu dia seja cheio de pequenos retornos a Deus. Você não precisa fechar os olhos todas as vezes. Não precisa fazer orações longas todas as vezes. Mas pode manter o seu coração conectado. A oração não é o último recurso, é o primeiro. Agora, vejamos como se vestir todas as manhãs. Número 11. Como se vestir todas as manhãs. Agora, vejamos como se vestir todas as manhãs, porque uma armadura que você apenas conhece, mas não usa, não te protege quando a batalha chega. Você já entendeu a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra e a oração. Mas se tudo isso fica apenas como um ensino ouvido uma vez, o inimigo continuará encontrando momentos em que você sai descoberto. Por isso, você precisa transformar a armadura em hábito. Não algo que faz apenas quando está desesperado, mas uma forma diária de começar o dia com Deus. Você não precisa de uma rotina complicada. Não precisa acordar uma hora mais cedo. Não precisa de palavras perfeitas, nem de uma emoção especial. Comece com 7 minutos, 7 minutos antes do telefone, 7 minutos antes de entrar no barulho, 7 minutos antes de verificar mensagens, notícias, contas, pendências ou problemas. Porque muitas vezes o dia não te vence pelo que acontece fora, mas porque você entrou nele sem preparar a sua alma por dentro. O primeiro minuto é para reconhecer a presença de Deus. Fique em silêncio e diga: Pai, estou aqui. Este dia pertence a ti. Não comece correndo. Não comece pedindo 1000 coisas. Comece lembrando que você não está sozinho. O segundo minuto é para cingir-se com a verdade. Declare: hoje rejeito toda mentira. Creio no que Deus diz sobre mim. O terceiro minuto é para vestir a couraça da justiça. Diga: não caminho debaixo de condenação. Cristo cobre o meu coração. O quarto minuto é para calçar os seus pés com a paz. Ore: Senhor, que os meus passos não venham da ansiedade, mas da tua presença. O quinto minuto é para levantar o escudo da fé. Nomeie aquilo que mais te preocupa e entregue a Deus. Se você tem medo pela sua família, levante fé sobre a sua família. Se tem medo pelo dinheiro, levante fé sobre a sua provisão. Se tem medo pelo seu futuro, levante fé sobre aquilo que Deus está guiando, mesmo que você ainda não veja. O sexto minuto é para colocar o capacete da salvação. Declare: sou de Deus, minha mente está protegida, minha identidade está segura em Cristo. E o sétimo minuto é para tomar a espada do Espírito. Leia um versículo, apenas um, mas leia como quem afia a sua espada antes de sair. Talvez você pense: 7 minutos podem mudar um dia inteiro. Sim, porque não se trata apenas do tempo, mas da direção. 7 minutos não são pequenos quando colocam a sua alma voltada para Deus antes que o mundo tente arrastá-la para outro caminho. Há dias que se desorganizam desde cedo, porque a primeira coisa que você ouviu foi uma preocupação, uma notificação, uma dívida, uma comparação ou uma má notícia. Mas quando a primeira voz que a sua alma ouve é a de Deus, algo se organiza desde a raiz. A repetição diária grava a armadura no seu coração. O que você faz uma vez pode te inspirar. O que você faz todas as manhãs começa a te formar. No início, talvez você precise se lembrar com esforço. Depois, a sua alma vai buscar isso como alimento. A verdade se tornará mais rápida que a mentira. A paz chegará antes da reação.
A fé se levantará antes que o medo tome controle. A palavra virá à sua boca exatamente quando o inimigo tentar te confundir. Pense no café da manhã. Há pessoas que sentem que não conseguem sair sem tomá-lo. Mesmo com pressa, preparam. Mesmo cansadas, buscam. Mesmo com o dia apertado, encontram alguns minutos porque sentem que aquele café lhes dá impulso. Agora imagine tratar a armadura espiritual com essa mesma prioridade. Antes de dizer, preciso de café para funcionar, a sua alma pode dizer, preciso me revestir de Deus para permanecer firme. O café desperta o seu corpo, mas a presença de Deus desperta o seu espírito. Josué 1:8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus une boca, mente e obediência. A palavra na sua boca, a palavra no seu pensamento, a palavra guiando os seus passos. E se você estiver com pressa, comece pequeno. 3 minutos, uma oração, um versículo, uma declaração. Mas não saia descoberto. Guarde no seu celular ou imprima uma lista simples das 6 armas e revise todas as manhãs. 7 minutos, com Deus blindam todo o seu dia. Número 12. Quando chega o dia mau. Mais cedo ou mais tarde chega o dia mau. Nem sempre avisa. Às vezes, começa como qualquer manhã, com a mesma rotina, o mesmo café, o mesmo caminho, as mesmas pendências. Mas, de repente, uma ligação muda o ambiente. Uma mensagem te deixa frio. Uma notícia corta a sua respiração. Uma conversa familiar se acende onde antes havia silêncio. Uma porta se fecha. Uma tentação volta com mais força e, em questão de minutos, você sente que tudo o que aprendeu está sendo colocado à prova. Por isso, Efésios 6:13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Observe com cuidado essa frase. O dia mau. Deus não te engana dizendo que nunca haverá dias difíceis. Não promete uma vida sem pressão, sem ataques, sem lágrimas, sem estações em que a sua fé precise se firmar com mais força. Ele faz algo mais profundo, te avisa antes, te prepara antes, porque o dia mau não deve te encontrar descoberto por dentro. O dia mau pode ter muitos rostos. Pode ser o dia em que te traem e você não sabe como olhar novamente para essa pessoa. Pode ser o dia em que o dinheiro não é suficiente e cada número parece uma ameaça. Pode ser o dia em que um diagnóstico chega e a sua mente começa a imaginar cenários escuros. Pode ser o dia em que você cai de novo em algo que pensava ter vencido. E a vergonha tenta te dizer que já não faz sentido se levantar. Pode ser o dia em que você ora, mas o céu parece em silêncio. E talvez o mais forte não seja apenas o que acontece fora, mas o que desperta dentro de você. Medo, ira, culpa, ansiedade, cansaço, vontade de desistir, perguntas que você não sabe organizar, palavras que gostaria de dizer, mas sabe que poderiam destruir. Nesses momentos, você descobre se estava vivendo de uma emoção passageira ou de uma armadura verdadeira. A armadura completa muda o resultado da prova. Não porque elimina a dor, mas porque impede que a dor te destrua. A verdade te lembra o que Deus disse quando a mentira quer te dominar. A justiça de Cristo protege o seu coração quando a culpa quer te atravessar. A paz firma os seus pés quando o chão se move. A fé apaga os dardos que chegam em chamas. A salvação cobre a sua mente quando a confusão grita. A palavra corta a escuridão quando você precisa avançar. E a oração mantém tudo vivo enquanto você resiste. Pense em uma tempestade forte atingindo uma casa. O vento sacode as janelas. A chuva cai com violência. As árvores se curvam. De fora parece que tudo vai ceder.
Mas uma casa bem preparada não permanece de pé porque a tempestade seja suave. Permanece porque foi firmada antes que o vento chegasse. Assim também é a sua alma. Não espere a crise chegar para buscar fundamento. Não espere estar caindo para perguntar onde deixou o escudo. Não espere o medo te governar para lembrar da palavra. Vista-se antes. Tiago 1:2-4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte coisa alguma. Essa palavra não nega a dor da prova. Não te pede para fingir que não dói. Mostra que até o dia mau pode produzir algo em você, quando Deus está agindo. A perseverança cresce, a fé se firma, o caráter se fortalece. Aquilo que parecia ataque, nas mãos de Deus, também pode se tornar formação. Quando tudo parecer dar errado, não comece perguntando apenas: por que isso está acontecendo comigo? Primeiro, examine a sua armadura. Pergunte a si mesmo: estou acreditando em uma mentira ou estou cingido com a verdade? Estou vivendo debaixo de condenação ou coberto pela justiça de Cristo? Estou reagindo com ansiedade ou caminhando em paz? O escudo está levantado. Minha mente está protegida. Qual palavra vou declarar agora mesmo? Essa revisão pode mudar a sua resposta no meio da crise. Talvez hoje seja esse dia para você. Talvez não seja teoria. Talvez você esteja vivendo isso agora. Então respire e volte para Deus. Você não precisa entender tudo para permanecer firme. Não precisa se sentir forte para estar vestido. Apenas tome aquilo que Deus já te deu e permaneça de pé mais um passo. O dia mau chega, mas você já está vestido. Número 13. Vitória nas batalhas cotidianas. Depois de aprender o que fazer quando chega o dia mau, você precisa ver algo muito prático. A armadura de Deus não é apenas para grandes crises. Também é para suas batalhas cotidianas. Às vezes pensamos que a guerra espiritual só aparece quando tudo se quebra, quando chega uma perda, quando você enfrenta uma tentação muito forte, ou quando uma notícia tira o seu fôlego. Mas muitas vitórias e muitas derrotas começam em coisas pequenas. Um pensamento que você deixa crescer, uma resposta que você dá com raiva, uma preocupação que você alimenta por horas. Um olhar que você não desvia, uma mentira que você aceita como se fosse verdade. A armadura te dá vitória real na ansiedade. Quando você acorda com o peito apertado e a mente correndo para tudo que poderia dar errado, o cinturão da verdade te lembra que Deus não te abandonou. A couraça da justiça protege o seu coração de acreditar que as suas cargas são castigo. O calçado da paz te permite dar o próximo passo sem que o medo te paralise. O escudo da fé apaga esse dardo que diz: você não vai conseguir lidar com isso. O capacete da salvação cobre a sua mente, e a espada do Espírito coloca uma palavra na sua boca: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também te dá vitória nos seus relacionamentos. Quando alguém te fere, quando uma conversa fica tensa, quando você sente vontade de devolver a mesma dureza que recebeu, a armadura começa a agir. A verdade te diz que a sua identidade não depende de como alguém te tratou. A justiça de Cristo protege o seu coração para que você não responda a partir da ferida. A paz firma os seus pés para que você não caminhe para a discussão com orgulho. A fé te ajuda a crer que Deus pode agir até em vínculos difíceis. E a palavra te ensina a falar com graça quando a sua carne quer falar com fogo. Ela te dá vitória no trabalho. Quando a pressão aumenta, quando você sente que não dá conta, quando alguém te subestima ou exige mais do que você pode oferecer, você não precisa entrar nessa batalha sozinho. A verdade organiza a sua mente. A paz sustenta o seu caráter. A fé apaga o medo do fracasso. A salvação te lembra que o seu valor não está em um resultado, em um salário.
ou em um reconhecimento. E a oração te mantém conectado com Deus enquanto você faz o que precisa ser feito com excelência e humildade. Ela te dá vitória na família. Quando há tensão em casa, quando uma palavra pode acender tudo, quando o cansaço deixa todos mais sensíveis, a armadura te ajuda a não transformar o seu lar em um campo de ataque. A verdade te lembra que a sua família não é sua inimiga. A justiça te livra de falar a partir da culpa. A paz te dá firmeza para não reagir como antes. A fé levanta esperança sobre pessoas que ainda estão em processo. E te dá vitória na tentação. Aquela tentação que volta no mesmo horário, com a mesma voz, batendo na mesma porta. Não precisa te encontrar desarmado. A verdade a expõe. A justiça protege o seu coração da vergonha que te impura a desistir. A fé levanta resistência. A salvação cobre a sua mente para que você não esqueça quem é. E a espada responde: está escrito. Se você caiu antes, isso não significa que está condenado a repetir a mesma história. Pense em uma batalha que já foi vencida antes de começar. O soldado entra no campo, mas não entra improvisando. O seu general já foram preparadas. A sua posição já foi estabelecida. Ele ainda precisa caminhar, resistir e obedecer, mas não entra como alguém abandonado à própria sorte. Assim é a sua vida em Cristo. Você enfrenta batalhas reais, sim, mas não luta a partir da derrota tentando ver se talvez vença. Você luta a partir de uma vitória que Jesus já conquistou. 1 de Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não diz que você fabrica a vitória com as suas forças. Diz que Deus a dá por meio de Cristo. Essa é a sua nova realidade. Não viver reagindo a cada ataque, mas aprender a responder a partir do que você já recebeu. Talvez hoje a sua vitória seja não responder àquela mensagem com ira. Talvez seja fechar uma porta que te faz mal. Talvez seja orar antes de se preocupar. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja declarar a palavra quando a sua mente quiser afundar. Escolha uma batalha hoje, apenas uma, e use a armadura ali. As suas batalhas cotidianas já têm vencedor. Número 14. O poder invencível que já é seu. Depois de entender que as suas batalhas cotidianas já têm vencedor, você precisa olhar mais fundo. A vitória não depende de você se sentir invencível, mas de Cristo já ter vencido por você. Porque há dias em que você pode ouvir tudo isso e ainda assim se perguntar: e se amanhã eu voltar a ter medo? E se eu me sentir fraco outra vez? E se a batalha durar mais do que eu imaginei? E Deus não responde a essas perguntas pedindo que você finja força. Ele responde mostrando de onde vem o seu verdadeiro poder. Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja bem essa frase, em todas estas coisas. Não diz depois que tudo passar. Não diz quando você não tiver mais problemas. Não diz quando sua casa estiver perfeita, sua mente tranquila, sua economia estável e suas emoções em ordem. Diz em todas estas coisas, no meio da pressão, no meio do ataque, no meio do cansaço, no meio do processo. Ali, exatamente ali, você é mais que vencedor por meio de Cristo. Isso muda a forma como você luta. Quando você luta sozinho, cada problema parece maior do que você. Cada tentação parece inevitável. Cada pensamento escuro parece ter direito de ficar. Cada crítica se sente como uma flecha direta ao coração. Cada fracasso tenta virar identidade. Mas quando você luta na vitória de Cristo, você não nega a batalha. Você a enfrenta de outra posição. Você diz: isso dói, mas não me governa. Isso me ameaça, mas não me define. Isso me abala, mas não me tira das mãos de Deus. Ser mais que vencedor não significa nunca chorar. Não significa nunca tremer. Não significa nunca precisar de ajuda, oração ou descanso.
Significa que a sua identidade não é determinada pelo tamanho da batalha, mas pelo amor daquele que já se entregou por você. A vitória não começa quando você se sente forte. Ela começa quando você se lembra de que Cristo já venceu onde você não podia vencer. 1 de João 4,4 diz: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa é a raiz do poder invencível. Não é que você seja grande em si mesmo, é que maior é aquele que vive em você. Maior do que a voz que acusa, maior do que a tentação que insiste, maior do que o medo que se levanta de madrugada, maior do que o inimigo que tenta te convencer de que você está só, perdido ou derrotado. Pense em um leão que já rugiu sobre o seu território. Quando o rugido do verdadeiro rei já marcou a terra, outros animais podem fazer barulho, podem se mover entre sombras, podem tentar intimidar, mas não têm o trono. O rugido maior já declarou quem governa. Assim é Cristo sobre a sua vida. O inimigo pode rugir como ameaça, mas Jesus já rugiu como rei. E quando a sua alma lembra desse rugido, deixa de correr como se estivesse abandonada. Talvez você tenha olhado para o seu futuro com medo. Talvez tenha pensado: e se eu não mudar? E se eu cair de novo? E se eu não conseguir sustentar essa fé? Mas hoje, Deus quer te dar uma esperança mais firme do que as suas perguntas. O seu futuro não depende de você nunca sentir fraqueza. Depende de o Deus forte caminhar com você. O seu amanhã não está sustentado pelo seu ânimo de hoje. Está sustentado pela fidelidade de Cristo, que não muda quando você atravessa dias difíceis. Por isso, esta noite, antes de dormir, faça uma declaração simples. Não espere se sentir poderoso. Não espere suas emoções estarem em paz. Apenas declare a verdade. Diga: sou mais que vencedor por meio de Cristo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não durmo sob medo. Descanso sob vitória. Repita devagar. Deixe o seu coração ouvir. Deixe a sua mente voltar ao lugar. Deixe a sua alma lembrar quem luta com você. O poder não é seu, é de Deus e já é seu. Número 15. Viva como soldado equipado por Deus. Agora que você conhece a armadura, não pode voltar a caminhar como se estivesse indefeso. Deus te mostrou a guerra que não se vê, a força que não nasce de você, a ordem diária de se vestir, a verdade que sustenta a sua vida, a justiça que protege o seu coração, a paz que firma os seus passos, a fé que apaga dardos, a salvação que cobre a sua mente, a palavra que corta a mentira e a oração que mantém tudo vivo. Mas essa jornada não foi para você apenas acumular informação espiritual. Foi para você viver diferente a partir de amanhã. Porque existe uma diferença entre ouvir sobre a armadura e viver vestido com ela. Ouvir pode te emocionar por um momento. Vestir te sustenta quando o ataque chega. Ouvir te inspira. Vestir te prepara. Ouvir te faz dizer: que poderoso. Vestir te faz responder com fé quando o inimigo volta a bater na porta da sua mente. Deus não te chamou para admirar a armadura pendurada na parede, mas para colocá-la todos os dias e caminhar como alguém que sabe quem o enviou. 2 de Timóteo 2:3-4 diz: sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Essa palavra não é um peso frio, é um convite a viver com direção. Um soldado fiel não caminha distraído como se não tivesse missão. Ele sabe que sua vida pertence a alguém maior. Ele sabe que nem todo ruído merece sua atenção. Ele sabe que nem toda provocação merece resposta. Ele sabe que foi separado por Deus para permanecer firme. E esse é o seu chamado agora. Viver como soldado equipado por Deus não significa se tornar duro, distante ou insensível. Significa caminhar desperto. Significa não entregar sua paz a qualquer discussão.
Significa não entregar sua mente a qualquer mentira. Significa não permitir que o seu coração volte a viver desprotegido. Significa lembrar, mesmo nos dias simples, que a sua vida tem propósito espiritual. A armadura também deixa legado. Quando você decide se vestir, não muda apenas o seu dia, também muda o ambiente que você leva aos outros. A sua casa começa a respirar outro tipo de paz. As suas palavras deixam de sair da ferida e passam a sair da verdade. Seus filhos, sua família, seus amigos, as pessoas ao seu redor começam a perceber que é possível viver de outro jeito. Não perfeito, mas coberto. Não sem luta, mas com direção. Não sem cansaço, mas com Deus como força. Pense no exército de Deus caminhando unido. Não são pessoas perfeitas. Alguns vêm com cicatrizes. Outros ainda estão aprendendo a levantar o escudo. Outros caíram e estão se levantando. Outros choram enquanto caminham, mas não param. E quando avançam juntos, um lembra o outro da verdade. Um ora por aquele que se cansou. Um levanta o que tropeçou. Um diz ao outro, não saia descoberto para a batalha. Vista-se comigo hoje. Assim se forma um povo forte, não pelo orgulho, mas pela obediência compartilhada. Talvez na sua casa alguém precise ouvir isso. Talvez seu filho esteja travando uma batalha mental e não sabe nomeá-la. Talvez seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai ou um amigo carregue ansiedade em silêncio. Talvez alguém próximo esteja caindo outra vez na mesma tentação e pense que não há mais esperança. Não guarde essa verdade só para você. Compartilhe com amor, não como um sermão pesado, mas como pão para quem tem fome espiritual. Hoje, faça algo simples. Convide alguém para se vestir com você, envie uma mensagem e diga: amanhã vamos orar 7 minutos antes de começar o dia. Ou diga: hoje declaro sobre você a armadura de Deus. Ou simplesmente compartilhe esta verdade. Não estamos sozinhos na batalha. Às vezes uma família muda quando uma pessoa decide começar a cobrir espiritualmente a sua casa. Você é soldado equipado. Caminhe em vitória. Não porque nunca haverá oposição, mas porque Deus já te preparou para resistir. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque o Senhor luta com você. Não porque o inimigo desapareceu, mas porque Cristo já venceu. Então levante-se amanhã, cinja-se com a verdade, cubra o seu coração, firme os seus pés, levante a fé, proteja a sua mente, declare a palavra e ore sem soltar a mão de Deus. Recuerda aquela manhã em que você se sentiu desnudo diante da batalha. Hoje você sabe que não precisa viver assim nunca mais. Deus te deu toda a sua armadura para que você enfrente cada dia com poder invencível. Esta noite, antes de dormir, declare em voz alta 6 armas, uma por uma. Declare comigo: eu estou vestido com toda a armadura de Deus e nenhuma arma formada contra mim prosperará. Pai, obrigado porque nos equipas a cada manhã. Ajuda-nos a vestir-nos com a tua verdade, justiça e fé. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Se esta mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa de vitória hoje. Inscreva-se para receber uma mensagem diária. Deus te diz hoje: vista-se e caminhe em vitória.